É sempre muito bom estar junto dos irmãos e cultuar ao Senhor. Esse é o propósito de nós estarmos aqui hoje. Glorificar a Deus, glorificar o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 24. E vamos já à leitura do nosso texto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 24. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, te glorificamos mais uma vez, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia que foi derramada sobre nós. Fala, Senhor, mais uma vez, como o Senhor tem falado desde o início dessa reunião aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no capítulo 5 de Mateus, que dá início a uma série de ensinos proferidos por Jesus, no que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Essas foram as palavras mais importantes já faladas e pregadas e ensinadas pelo Senhor durante os quase 3 anos do seu ministério. O conteúdo dessa mensagem, o conteúdo desse sermão, apresenta os ensinos de Cristo, os ensinos do Senhor sobre como nós devemos orientar a nossa conduta, as nossas ações, uma vez que somos súditos desse reino pelo qual fomos salvos e chamados. Até hoje, nenhuma pregação é mais profunda e completa que essa, que é a mensagem do Sermão do Monte. Para muitos estudiosos, se um dia toda a Escritura fosse perdida ou esquecida e só nos restasse esta palavra, esta mensagem, ainda assim nós teríamos o Evangelho completo e perfeito. Portanto, esta pregação de Jesus, esse sermão é muito precioso para a igreja do Senhor. Durante todo o sermão, se você observar, Jesus ele aborda os mais diversos assuntos. Por exemplo, ele começa com as bem-aventuranças e depois ele fala sobre os discípulos como sal da terra e luz do mundo. Logo em seguida, ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, sobre vingança, ele fala sobre amar os inimigos, ele fala sobre ajudar pessoas necessitadas. Jesus fala sobre oração, sobre persistir na oração. Ele fala também sobre o jejum, sobre acumular tesouros no céu, fala sobre os anseios da vida. Ele também fala sobre o julgamento ao próximo, sobre julgar o próximo. Fala também sobre a porta estreita e a porta larga, e fala sobre ser prudente, dentre outros temas nesse sermão. Essa mensagem, a mensagem do Sermão do Monte, ela possui uma variedade de assuntos e temas, como nós vimos. E exatamente no versículo 21, que foi o texto que nós lemos, Jesus fala sobre o homicídio. E ele inicia usando uma expressão que vai se repetir em outros momentos do sermão. Você pode observar. Ele começa falando: vocês ouviram o que foi dito. Essa expressão se refere às interpretações limitadas e muitas vezes errôneas da lei mosaica que os fariseus e os escribas acabavam ensinando ao povo. Por exemplo, no versículo 43, se você observar, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma referência ao texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas o texto de Levítico, se você for ler, diz: não procure vingança
e nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. De modo que a expressão odeie o seu inimigo nada mais é que uma dedução da interpretação da lei feita pelos escribas. Dedução esta, obviamente, equivocada, uma vez que não existe no texto da lei o imperativo de odiar o seu inimigo. Isso revela, queridos, que nem tudo o que a tradição judaica ensinou ao longo dos séculos era a lei interpretada corretamente. Então, quando Jesus fala no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito, ele repete o 6º mandamento, não matarás. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. E ele continua, quem matar estará sujeito a julgamento. A expressão não matarás, que Jesus repete da lei, está na lei de Moisés, como eu acabei de citar, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Só que a expressão quem matar estará sujeito a julgamento não está na lei, e sim na tradição oral do judaísmo, que tinha como base a interpretação de Gênesis capítulo 9 e versículo 6, quando Deus faz uma aliança com Moisés, com Noé e a sua família, e diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Até aqui, não há nada de errado no que os judeus haviam ensinado através da sua tradição, porque não matar continuava na lei. Jesus deixou bem claro que ele não veio acabar com a lei, ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. E ele fala exatamente isso no capítulo que nós estamos, só que no versículo 17, um pouco antes. Então, a pergunta é, por que Jesus aparentemente faz um contraste entre o que foi dito pela tradição e o que ele está falando agora, no versículo 22, quando diz, eu, porém, vos digo que basta irar-se contra alguém e estará sujeito a julgamento. Quem xingar, diz o Senhor, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. O problema, nesse caso especificamente, não era exatamente o que os judeus haviam ensinado através da sua tradição oral, mas o que eles deixaram de ensinar. Por quê? Porque mesmo estando correta a aplicação não matarás e quem matar estará sujeito ao julgamento, ainda assim ela não alcançava a causa espiritual que produz o homicídio. Porque para Deus, mais danoso que o homicídio era a causa que provocava esse pecado, que é a ira e o ódio. Ou seja, a ira, na visão do Senhor, já era por si só uma quebra do 6º mandamento. A tradução da Bíblia Corrigida e Fiel, quem tem essa tradução, ou a NVI, podem observar melhor, elas usam a expressão raká, no versículo 22, na parte B, que diz, qualquer que disser a seu irmão, raká, será levado ao tribunal. Essa palavra, ela era comumente usada na língua aramaica para revelar um certo desprezo por outra pessoa. E significava, em uma tradução livre, a expressão tolo inútil. Ou seja, chamar alguém de raká, ou falar racar a uma pessoa, era o equivalente a chamá-la de inútil, de tolo. E essa era uma ofensa muito pesada para aquela época. Por isso, Jesus ele faz um contraste entre o que os escribas e fariseus ensinavam e o que ele estava ensinando agora, nas suas palavras. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês aprenderam pela sua tradição que não se deve matar, mas eu estou dizendo a vocês que vocês não devem nem ficar com raiva de uma pessoa. Percebam a diferença entre a visão teológica dos escribas e fariseus e a visão de Jesus. Ou seja, era como se o Senhor estivesse dizendo novamente, vocês aprenderam que não se deve insultar alguém, mas eu digo a vocês que vocês não devem sequer chamar alguém de bobo. Fazendo uma comparação com a palavra raká, bobo seria a menor das ofensas, por assim dizer. Então, qualquer atitude grosseira e má que alguém possa ter contra outra pessoa é um pecado contra o 6º mandamento de não matar. E segundo Jesus,
segundo as palavras de Jesus, merece ser castigado. Quando uma pessoa ofende outra, chamando-a de estúpida, por exemplo, ou qualquer outro adjetivo pejorativo, ela corre o risco de ser levada ao tribunal. Naquele contexto, o tribunal era o sinédrio que cuidava dos assuntos religiosos. Só que, inclusive hoje, se alguém xingar ou ofender outra pessoa, ela também pode ser levada ao tribunal, ela pode ser processada. Quem chamar alguém de louco, diz Jesus, corre o risco de ir ao fogo do inferno. Então, para Deus, queridos, claramente a morte espiritual, ela é mais perigosa do que a morte física. Disso nós não podemos ter dúvida. E é nesse ponto que Jesus quer chegar e se fazer entender aos seus ouvintes. Percebam que há uma grande diferença entre a visão que os escribas e fariseus tinham da lei e a interpretação correta da lei através dos olhos do Senhor. Porque os religiosos, eles olhavam para a lei a partir deles mesmos. Era uma visão de dentro de si para fora, enquanto que Jesus olhava para a lei e via a lei pelos olhos do Pai. A preocupação dos fariseus é sempre com aquilo que se vê, com aquilo que se faz e com aquilo que é visível aos olhos. Eles estavam sempre pensando naquilo que era externo, nas ações que os outros podiam ver. E nesse caso, o homicídio, por exemplo, ele é um pecado externo. É um pecado que as pessoas veem. É um pecado público. É um pecado cometido no interior do coração. Aliás, não é um pecado cometido apenas no interior do coração, mas é um pecado visível aos olhos. Ele é um pecado público. Não é um pecado que se comete única e exclusivamente aqui dentro, no seu coração. Deus está vendo. E Deus é o único que consegue ver a intenção do coração. E é exatamente com isso que Jesus está preocupado. Mas o que está por trás das palavras de Jesus? E essa deve ser a nossa preocupação olhando para esse texto. O que está por trás das palavras de Jesus? O que realmente o Senhor ele quer ensinar aquelas pessoas e quer ensinar para nós hoje. Jesus está ensinando que a ira, mas a ira do tipo que leva ofensas, que leva com que nós ofendamos uma outra pessoa, o nosso próximo, ela é na sua natureza, meus irmãos, um homicídio, mas um homicídio praticado no coração. E é com isso que Jesus está preocupado. É importante também ressaltar que a lei de Deus ela tem um propósito. E qual é o propósito da lei de Deus? Restaurar os relacionamentos humanos e principalmente o relacionamento entre o homem e Deus por meio do seu evangelho. Então, a intenção de Jesus é mostrar que as desavenças, que as intrigas, que as picuinhas, que os desentendimentos, eles não só afetam os relacionamentos interpessoais, porque semeiam a ira e o ódio no coração das pessoas, mas principalmente eles afetam o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, a intenção de Jesus é mostrar que tudo isso não afeta apenas eu e você aqui, o nosso relacionamento, mas afeta o nosso relacionamento com Ele. E qual é a solução para esse pecado? Qual é a solução para esse desviar do trilho do Senhor? A solução para todos os outros pecados, que é o arrependimento. Se não houver arrependimento, uma pessoa com tais atitudes, conforme a preocupação de Jesus nesse texto, ela, sem dúvida, enfrentará o castigo eterno. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Agora, olhe para o versículo 23 e o versículo 24 do texto que nós lemos. E diz: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a
sua oferta. Meus irmãos, como crentes em Jesus, como súditos deste reino de luz, onde Deus nos trouxe para servi-lo, e essa é a causa do Senhor ter nos alcançado, nos colocar para viver a eternidade ao lado dele, e ele fez tudo isso pela sua glória, pelo seu amor. O que deve permear o nosso coração, e eu tenho certeza que você não discorda de mim nesse ponto, é que os nossos corações devem ser permeados de amor e não de ódio, de compaixão e não de ira. Então percebam a preocupação de Jesus quando fala essas palavras para os seus ouvintes. Haviam muitas pessoas ouvindo a Jesus na mensagem do Sermão do Monte, pessoas vindo de todos os lugares e com todos os propósitos possíveis naquele momento. Pessoas que estavam indo até o Senhor com o objetivo de receber uma cura, porque pessoas doentes eram levadas até o Senhor, pessoas que realmente queriam saber quem era Jesus, pessoas que ouviram a fama de Jesus e curiosas foram até lá ouvir, e quando elas chegam à presença do Senhor, elas recebem um choque de realidade e algumas verdades que vão de encontro àquilo que elas haviam aprendido durante toda a sua vida religiosa. Aquelas que tiveram uma vida religiosa, obviamente. Então, e isso é muito importante, e eu quero que você preste bem atenção nessas palavras. A atitude de amar a Deus, perceba a preocupação de Jesus. A atitude de amar a Deus e levar uma oferta ao altar é a antítese de não amar o seu próximo. Olha como Jesus ele faz um comparativo surpreendente. Quando você leva uma oferta até o altar, você precisa pensar primeiramente, antes de entregar a sua oferta, se há alguma pendência nos relacionamentos aqui. Jesus não quer que a oferta seja levada de qualquer jeito. A gente acabou de ouvir do pastor, né? O requisito para você entregar a sua oferta, e aliás, o requisito para que Deus aceite a oferta que você entrega, é que você faça isso com alegria, porque Deus não quer a oferta de qualquer jeito. E essa era a preocupação de Jesus quando diz isso. Então, a atitude, vou repetir, a atitude de amar a Deus e levar uma oferta ao altar, ela é a antítese de não amar o seu próximo. Ou seja, não combina, são completamente diferentes. A atitude de amar a Deus é incompatível com a atitude de não amar o próximo. É isso que ele está dizendo nesse texto, nessa palavra, no versículo 23 e 24. Ofertar a Deus é um ato de amor, e o seu valor deriva primeiramente do coração do doador, ou seja, a oferta nasce no coração de quem doa. 1 João capítulo 4, versículo 20, diz que se uma pessoa não ama ao irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Agora pense um pouco, qual é a intenção de Jesus ao afirmar que, no versículo 23 e 24, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Qual é a razão de Jesus ter falado isso? Será que ele está nos aconselhando a não levar a nossa oferta enquanto as nossas pendências não forem resolvidas? Será que Jesus está dizendo para que você retenha a sua oferta até que você resolva as suas questões com o seu próximo? Será que é isso que o Senhor está falando? De modo algum. Não é isso que ele está dizendo. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ele simplesmente está ensinando que a nossa conduta, ela vale muito mais do que o nosso culto formal. A sua conduta lá fora é mais importante do que o culto que você oferece aqui dentro.
Porque ser crente no culto é simples. Não precisa de muito. Mas ser crente lá fora, onde somos vistos, aonde os olhos estão voltados para nós, é mais difícil. É o seu e o meu testemunho colocado em xeque. Se somos ou não somos servos de Cristo. Sobre isso que o Senhor está falando. E é sobre isso que Ele está nos ensinando nessa noite. A nossa conduta vale muito mais do que o nosso culto formal. Porque Deus não tem interesse em receber ofertas de cristãos que não estão em paz consigo mesmo. Essa era a preocupação de Jesus. Essa ilustração que Ele faz é para mostrar que o tempo da reconciliação é agora. Por isso Ele diz: se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, não a entregue. Vá até seu irmão, resolva o que tem para resolver, volte e entregue a sua oferta. O tempo da reconciliação é agora. É isso que o Senhor quer nos ensinar. O tempo da reconciliação é hoje, não é amanhã. Porque o amanhã pode ser muito tarde. Então Deus tem urgência, meus irmãos, na restauração dos nossos relacionamentos. E isso fica claro no versículo 25. Observe, quando ele diz: entre em acordo depressa. Resolvam logo o que vocês têm para resolver. Se acertem. Resolvam as suas pendências e voltem a ter paz entre vocês. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A pressa para a reconciliação. A pressa para a restauração de relacionamentos quebrados. Relacionamentos em conflito. Saiba que problemas de desunião entre crentes desonram a Cristo, desonram também a igreja. Salmo 133 diz: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, onde há unidade, não há espaço para o ódio. Onde há unidade, não há espaço para a ira. Onde há unidade, não há espaço para o homicídio produzido no coração. Porque o que Jesus está dizendo é que matar alguém não é só enfiar a faca, dar um tiro ou fazer qualquer outra coisa que tire a vida de uma pessoa. Matar alguém é quando você insulta essa pessoa com ira, com ódio. Você comete um homicídio aqui no seu coração. Porque a causa do homicídio é essa: a ira e o ódio. Em resumo, há duas lições importantes nesse texto. E eu quero que você atente para isso. A primeira lição é que a intenção do nosso coração diante de Deus, ela é mais importante que qualquer atitude que possamos ter. E a segunda lição é que é urgente que antes de declarar o nosso amor a Deus, tenhamos disposição para estar em paz com o nosso próximo. Eis o desafio, eis aí mais um desafio da vida cristã. Estar em paz com o nosso próximo. Esse é o requisito para declararmos o nosso amor a Deus. Porque senão, passaremos a vida toda soltando palavras vazias da nossa boca. Se a nossa conduta, a nossa postura e o nosso testemunho, sobretudo o nosso testemunho lá fora, ele não condiz com a fé que nós professamos. Essa é a preocupação do Senhor. Jesus está preocupado com... É nesse ponto que o Senhor quer chegar. É como se Jesus estivesse dizendo: não faz sentido vocês ofertarem a mim, vocês fazerem sacrifícios a mim, e o coração de vocês continuar impuro.
Não faz o menor sentido vocês me adorarem, dizerem que me servem, e o coração de vocês continuar cometendo homicídio. Não faz o menor sentido. Não é desse tipo de discípulo que Jesus está atrás, buscando. Jesus está ao encontro de pessoas que verdadeiramente tirem a capa da religião e possam viver um cristianismo bíblico, cristianismo de fato e de verdade. São esses a quem o Pai procura. Jesus está nos ensinando isso nessa noite, querido. Repetindo, a primeira lição: a intenção do coração diante de Deus, ela é mais importante que qualquer atitude que possamos ter. Não só as atitudes aqui dentro, mas as atitudes lá de fora. E é urgente que antes de declarar o nosso amor a Deus, tenhamos a disposição para estar em paz com o nosso próximo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de ler a Tua palavra e de ouvir, Senhor, a Tua voz. Abençoa, Deus, nessa hora a Tua igreja, e que ela, Deus, abrindo o seu coração para a voz do Teu Espírito Santo, o coração e a sua mente, para a voz que fala do Teu Espírito Santo, possa ter, Senhor, um coração transformado, um coração, Senhor, aberto a mudanças, aberto a transformação, Pai, mas não qualquer transformação, uma transformação que vem da Tua palavra, Senhor, uma transformação que vem da Tua lei, porque é ela que nos alimenta e é ela que nos transforma, de modo que Tu te agrades, Senhor, de nós. Recebe, Pai, em nome de Jesus, o nosso louvor e adoração nessa noite. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus.